Pode, e é bom a gente falar sobre isso aí. O que a oração em línguas vai fazer muitas vezes é te levar, como o Dave Robertson costumava dizer, ela vai te levar para aquilo que você precisa na sua vida, né? Por exemplo, se você precisa de finanças, a sua mentalidade com relação a finanças precisa mudar, né? Agora, quando você entra na oração em línguas, a oração em línguas vai te levar para esse caminho. Ela vai te levar para um lugar onde você vai ler e ouvir e assistir mensagens e ensinos sobre isso. Entendeu? Então a oração em línguas vai te levar para lá, vai te empurrar para lá, porque a renovação da mente é necessária para a mudança de mentalidade, para as pessoas prosperar. Entende? Eu não mudei isso na minha vida e tenho mudado somente por causa da oração em línguas. A oração em línguas está me levando para um lugar de renovação da mente, entendeu? Então ela vai te conduzir, vai te colocar diante de livros, de ensinos poderosos de pessoas sobre essa área. É importante falar isso, é importante as pessoas saberem disso. Que assim, a oração em línguas vai fazer o quê? Porque quando você estiver orando em línguas e você estiver lendo ou ouvindo ensino sobre aquilo, a oração em línguas vai ajudar você a ter a revelação daquilo. Porque você pode passar a sua vida lendo e não aprendendo, certo? Você pode passar a sua vida ouvindo e não aprendendo, né? Então, agora quando você une a oração em línguas com aquilo que ela está te direcionando a fazer, você vai começar a orar em línguas, porque olha o que eu fiz, eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? E aí vai ficar mais fácil. As pessoas pensam que eu fiquei lá só orando em línguas e aconteceu. Não, eu lembro, eu tenho no meu canal no YouTube, por exemplo, tá? 7 mensagens de um homem chamado Bill Winston. Bill Winston. Eu ouvi aquelas mensagens, eu não posso te falar quantas vezes aquelas 7 mensagens. Foram muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Só que eu deitava na cama e passava uma atrás da outra orando em línguas. As mensagens é sobre finanças? É, o reino de Deus, finanças, prosperidade, é sobre essas coisas. E esse cara é um cara muito próspero e muito forte nessa linha. Então eu ficava ouvindo o Bill Winston sobre confissão da palavra, meditação, essas pregações que tá lá no meu canal no YouTube. E eu ouvia, colocava o fone igual eu tô aqui, orando em línguas e ouvindo as pregações, uma atrás da outra, orando e ouvindo. Então eu sabia que eu precisava renovar a mente e orar em línguas para ter a revelação. Então eu uni essas coisas, eu uni. Então as pessoas precisam fazer o quê, pastor? Orar em línguas muito, né? Para ter revelação do Espírito, para estar no Espírito, e elas têm que ouvir mensagens, ler sobre o assunto. Entendeu? A pessoa está morrendo com câncer, é um exemplo, aí ela quer ouvir mensagens sobre os finais dos tempos. Está morrendo com câncer, quer ouvir sobre dons ministeriais. Não faz sentido. Vai ouvir sobre saúde, sobre cura. Tem que ouvir sobre saúde, sobre cura. Então, você está precisando de finanças, por que você está ouvindo sobre dons do Espírito? Você está precisando de finanças, por que você está ouvindo sobre o Apocalipse? Não faz sentido, cara. Tudo isso é importante? Esses assuntos são importantes, tudo que tem na palavra é importante. Só que agora o seu corpo espiritual, por assim dizer, ele precisa de um nutriente específico, né? Se o corpo físico precisa de um nutriente específico, qualquer comida é boa naquela hora? Qualquer comida é boa de um modo geral para o corpo inteiro, mas o seu corpo precisa de um nutriente, uma vitamina. Né? Se você precisa de uma determinada vitamina, você precisa pegar aquela vitamina. No caso de alguém que não consegue sair da pobreza, da miséria, ele precisa dessa vitamina na vida dele, por assim dizer. Ele precisa se concentrar nessa área da vida dele. Ele precisa ler e ouvir sobre o assunto. Então ele vai orando em línguas e ouvindo aquele assunto, lendo aquele assunto. Aí ele vai sair dali, entendeu? Tem que fazer isso, tem que ter sabedoria. E a oração em línguas vai te levar para essa sabedoria também. É verdade. Vai conectar você à pessoa, a treinamento, a estudo. Isso, pastor, isso aí. Há livros muito bons. Pastor, eu fiquei pensando sobre a igreja. Tem pastores que já falaram assim, a minha dificuldade não é entender, não é orar, é levar meu povo a orar. Existe isso. O pastor fala muita oração em línguas, ele até ora muito em línguas, mas ele tem algum desafio de levar a igreja que ele é pastor local para orar, ou acontece automaticamente? Deixa eu te falar uma coisa, a combinação do pastor praticar e dele ensinar bem um assunto, sempre vai dar resultados. Então, ou ele não está comunicando bem o ensino dele, ou ele não está praticando como ele deveria. Então, se ele estiver, pastor, de novo, se o pastor estiver praticando e ele estiver comunicando bem, não tem jeito, as pessoas vão pegar.
Entendeu? Não tem como não ser assim. Então, das duas, uma. Ou ele não está praticando, ou ele não está comunicando bem. Sim. Entendeu? Que às vezes está até praticando, mas não sabe ensinar e Comunicar. explicar. Porque, vamos lá, o ensino ele precisa ser acompanhado como que eu posso dizer? Sobre os testemunhos. Jesus usava parábola por quê? Você entendia melhor as coisas. Eu uso as histórias por quê? Porque as pessoas entendem melhor. E olha, muitas pessoas falam assim, é bem simples no modo de você ensinar. Você acaba contando as suas fraquezas, você conta os seus testemunhos. Eu faço isso por um motivo. Em primeiro lugar, levar as pessoas para o meu nível, onde elas podem compreender, entender, saber de onde eu vim e que é possível para qualquer outra pessoa também, né? E aí elas vão, pelas minhas histórias, elas vão entender os meus princípios, elas vão entender o ensino. Então Jesus contava parábola para facilitar o entendimento das pessoas. Eu conto as minhas histórias e as histórias que eu ouço também, para facilitar o entendimento das pessoas. Então, precisa ter essa combinação, que é o que eu estou falando sobre comunicar bem. O pastor precisa dar exemplo, o pastor precisa contar essas histórias pessoais dele para o povo entender. E olha, e o pastor não pode dizer somente das coisas boas no seu testemunho. O seu testemunho não começou com coisa boa. O meu testemunho não começou com coisa boa, né? Que senão a gente parece super-herói da fé. E nós não somos super-heróis. Eu tenho momentos, pastor, nós estávamos compartilhando agora há pouco, antes de vir para esse Podercast, a gente estava compartilhando, pastor, você me perguntou, teve momento onde você diminuiu na oração? Teve, mas eu disse pro irmão o seguinte, que até o David Roberts teve um momento que diminuiu. Qualquer um deles teve. A gente já ouviu o Antônio Cirilo falar que ele também diminuiu. Outros grandes homens de Deus também diminuíram, né? E até pararam por algum momento, né? Isso daí acontece por quê? Por causa da correria do dia a dia, e a gente acaba se entregando para essa correria do dia a dia, pelo trabalho e tudo, e daqui a pouco quando você vai perceber, você já passou alguns dias sem orar. Né? E eu digo orar mesmo, né? Orar de ter tempo de oração. Então, isso daí todos passamos. E se não prestarmos atenção, o tempo se estica e vai passando muito tempo. Então, pastor, a gente tem que falar, compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas no nível delas. Então, se a gente comunicar bem, elas vão pegar. Amém. Você falando do pastor David, lembrei numa conferência que eu fui com ele. O pastor David falou, ele trazia o pastor Alan. Sim, Alan Taylor. Alan Taylor. E aí ele falou assim que lá na igreja, lá nos Estados Unidos, chegou pessoas, Alan orou por mim, eu fui curado. E ele falou, o que ele está fazendo? Aí foi falar para Alan, olha, o que você está fazendo? Estou fazendo o que você me ensinou. O que você me ensinou. Eu estou orando em línguas. E aí uns milagres aconteceu. E você lembra de alguém que você ficou impressionado que chegou na igreja, ou você tem contato via internet, que ouviu o seu ensinamento, começou a pôr em prática, orar em línguas e com seu resultado extraordinário? Você lembra de algum, ou na igreja local, ou os contatos via internet? O pastor Ricardo Silva é o pastor da minha igreja, pastor dos jovens da minha igreja. Agora ele tá cuidando dos casais lá com a esposa dele, a Érica. Então o pastor Ricardo Silva, ele é doidão, ele ouve as minhas mensagens assim muito. E ele ouviu a mensagem de consagração mais de 150 vezes. Eu tenho uma mensagem chamada consagração. Ele ouviu mais de 150 vezes. E é sobre o que consagração? A consagração envolve uma vida dedicada a Deus em oração. Né? E aí ele ouviu também pelo menos 1 hora de oração em línguas várias e várias vezes, entre outras mensagens, no secreto ele ouviu várias vezes. Então ele pegou as minhas mensagens e ele disse que toda vez que ele vai pregar fora, ou que ele vai pregar em nossa igreja, ele ouve essas mensagens de novo. E esse pastor Ricardo Silva, ele começou a experimentar as coisas que eu experimento. Né? A unção, poder, curas, pessoas caindo, enfim, ele começou a experimentar. Só que num dos momentos dele de tempo com Deus, ele teve algo que eu mesmo não tive. Ele teve uma experiência que ele disse, Jesus, eu ouvi o fulano de tal falando que o Senhor foi lá e beijou ele. O Senhor podia vir aqui me dar um beijo. E ele conta que ele estava ali no quarto dele, aí daqui a pouco ele teve uma experiência, ele falou assim, agora vou descansar, vou dormir. Quando ele ia pegar no sono, ele falou que ele viu o corpo dele sair assim, ó, e ser levado
acima do quarto dele, assim, com Jesus. E ele começou como se estivesse no ar, andando ali com Jesus. E aí Jesus foi e deu um beijo no rosto dele. Ali, nessa experiência, dessa visão. Forte, né? E ele disse que ele via a esposa dele ali e tudo. Então, ele teve uma experiência de ver Jesus ali, né? E aí teve mais coisas que ele sempre conta nas mensagens dele. Que, aliás, eu queria que você um dia trouxesse ele para contar isso e contar coisas nesse sentido. Vamos marcar o pastor Ricardo Silva. Traga ele aqui para falar desse assunto. Ele vai contar essa experiência que toda vez que eu ouço eu choro, tá? Eu choro porque é sensacional, eu sei que é real, eu conheço ele. Ele é um cara simples. E aí ele conta dessa experiência dele e eu fico pensando, uau! Ele me ouvindo, sabe? Me ouvindo as minhas pregações e ele já teve essa experiência. Teve uma experiência que eu faço com Jesus! Né? Então, assim, eu acho muito bonito, muito lindo, né? E eu falo. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.